Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar sobre Moisés, o grande líder de Israel. Moisés, um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia, foi o grande líder de Israel e talvez de toda a humanidade. Suas ações e palavras impactaram toda a história até hoje, de forma muito positiva. Moisés foi um escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, liderá-los em direção à terra prometida de Canaã e ensiná-los a lei de Deus. Sua história está compilada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em especial Êxodo, Números e Deuteronômio. Ao final do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, José leva sua família para o Egito. Nesse lugar, ele tinha muito poder e influência e onde conseguiu estorcar comida o suficiente para que todo o povo pudesse sobreviver a uma grande seca. Muitos anos se passaram. Toda aquela geração faleceu e um novo faraó reinou sobre o Egito. Esse faraó não conhecia a história dos hebreus, povo que crescia numerosamente, e o que eles fizeram pelo país. Por isso, temeu que eles pudessem se voltar contra o rei, alinhando-se com países estrangeiros e trazer ruína ao Egito. O novo faraó do Egito se sentiu ameaçado pelos israelitas. Por isso, os escravizou, aumentando e intensificando o trabalho deles para oprimi-los, e mandou matar todos os meninos recém-nascidos e que fossem jogados no rio Nilo. Moisés conseguiu ser poupado em seu nascimento graças à sua mãe Joquebede, que o escondeu por 3 meses. Quando já não era possível escondê-lo, colocou-o num cesto e deixou-o à margem do rio Nilo. A irmã de Moisés ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó foi até o rio e estava tomando banho enquanto suas escravas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das escravas fosse buscá-la. Nesse momento, a irmã de Moisés a abordou e sugeriu que uma mulher hebreia amamentasse o menino. A filha de Faraó concordou com isso e a própria mãe de Moisés foi chamada para essa tarefa, até que ele crescesse e fosse adotado pela família real. Ela lhe deu o nome Moisés, que significa tirado das águas. Joquebede confiou em Deus, mesmo contra as ordens do poderoso Faraó. Ela foi corajosa e salvou a vida do seu filho, que muitos anos depois libertou seu povo da escravidão. Deus recompensou sua fé, permitindo que ela criasse seu filho. A mãe e o pai de Moisés entraram na lista dos heróis da fé do livro de Hebreus. Tal como Joquebede, podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Devemos ser corajosos e obedecer a Deus, mesmo quando corremos perigos. Deus nos recompensa quando obedecemos. Deus pode usar pequenas ações nossas para transformar muitas vidas. Moisés cresceu na casa do Faraó e recebeu uma educação de príncipe, como está escrito em Atos 7:22. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Moisés nunca se esqueceu de suas origens e se identificava com os hebreus. Leia a história completa em Êxodo 2, do versículo 1 ao 10. E também assista ao vídeo anterior, que lá falo mais sobre o nascimento de Moisés. Amém? A Bíblia diz que Moisés passou a observar a forma como seus irmãos hebreus eram tratados pelos egípcios.
viu um homem ferindo um israelita, o que provocou uma ira incontrolável, levando Moisés a matar o egípcio. A ira de Moisés produziu contenda e resultou em tragédia, separação e morte, além de muito ressentimento. Uma, uma pessoa que possui um temperamento difícil, vingativo, um mau gênio, é um tolo. A Bíblia diz em Eclesiastes 7, no versículo 9: Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se nos seios do tolo, ou melhor, dos tolos. Naquele momento, Moisés já agiu como um tolo. Moisés não soube agir na hora certa, deixou-se levar pelos impulsos e cometeu um erro pensando que ninguém havia visto. Escondeu o corpo do egípcio morto na areia do deserto, como está escrito lá em Êxodo 2, no versículo 12. Mas não contava que sua ação teria uma consequência terrível. Nossa pressa em fazer escolhas muitas vezes resulta em graves erros. Estes erros podem não trazer nenhuma consequência de imediato, mas em longo prazo serão um atraso para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com Moisés. Seu erro tornou-se o maior atraso do propósito que Deus tinha para ele. Nada fica oculto. Deus vê tudo o que se passa com cada um de nós. Não é correto tentar solucionar um problema ignorando os mandamentos de Deus. O fato é que Moisés não orou antes de agir, não buscou uma orientação divina, mas se utilizou da sua própria força. Aprendi que as coisas espirituais, para serem alcançadas de maneira correta, primeiro é preciso nos livrar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Moisés deixou-se levar pelas emoções e buscou tomar a decisão antes de consultar a vontade do Criador. Moisés fugiu do Egito, deixando uma alta posição na sociedade para ir habitar em Midian, onde se sentou perto de um poço, certamente sentindo-se tão desmotivado quanto José, quando foi lançado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos, tornando-se depois escravo do Egito e por fim governador. O Senhor viu o arrependimento sincero do seu servo Moisés e a intenção do coração dele. Por isso, quando ele estava no deserto após a morte de Faraó, o Senhor restaurou a vida dele. Já em Midian, Moisés estava sentado perto de um poço, quando as filhas do sacerdote Jetro veio dar água para as cabras e as ovelhas do seu pai. Naquele momento, chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Elas agradeceram Moisés e voltaram para a casa do seu pai e narrou o ocorrido. O sacerdote Jetro ordena que as filhas voltem e convide Moisés para jantar. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo do 11 ao 22. Moisés, de príncipe, se tornou em um simples pastor de ovelha durante 40 anos. Um dia Moisés viu uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo. Veja o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian.
Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus se manifestou a Moisés de forma visível numa sarça ardente. Esse tipo de fenômeno bíblico é chamado de teofania, que significa uma manifestação visível do próprio Deus. Deus mandou que ele tirasse as sandálias dos pés e se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Após lhe relatar que estava vendo a aflição dos filhos de Israel e ouvindo seu clamor, razão pela qual os levaria para uma terra que manava leite e mel, sendo que Moisés seria usado para falar com Faraó sobre essas coisas. O Senhor revela que usaria o seu poder e o povo seria liberto. Deus ainda se denomina como o Eu sou quem sou. Em Êxodo 4, o diálogo continua e Moisés ainda não se sente seguro para liderar esta missão. Ele estava agora com a idade de 80 anos. Essa insegurança era o fruto do trabalho de Deus em sua vida. Toda arrogância e autossuficiência haviam sido tiradas de dentro dele. Aqui no capítulo 4, registra o retorno de Moisés ao Egito após 40 anos. Revela como foi que Deus capacitou poderosamente Moisés para que ele pudesse realizar sinais miraculosos. Moisés sendo convocado pelo Senhor a liderar o povo de Israel em sua saída do Egito. Ele precisava de garantias. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem nas mãos? Um bastão, respondeu Moisés. Em seguida, Deus lhe dá 3 sinais miraculosos que o deixa mais seguro de que realmente Deus estava falando com ele. Uma das coisas que eu acho mais interessante neste texto é o fato de que todos os sinais que Deus deu a Moisés eram realizados a partir de coisas que fazia parte do seu dia a dia. O bastão ele usava constantemente com suas ovelhas. Sua mão estava ligada ao seu corpo e o rio Nilo era a origem da vida no Egito. Tudo acontecia em torno daquele rio. Esse sinal, no entanto, mostrava que Deus poderia matar o rio Nilo, reverenciado pelos egípcios como um tipo de divindade. Era um patrimônio do mundo conhecido pela época. Isso me faz pensar que muitas vezes estamos tão distraídos diante do que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas, a partir das nossas rotinas diárias, dos nossos talentos naturais, dos nossos trabalhos, enfim. Temos um Deus vivo, único, verdadeiro, poderoso, que faz o sobrenatural a partir de coisas simples do nosso cotidiano. Em Êxodo 5, registra o encontro de Moisés, Arão e o faraó do Egito. Diante do rei do Egito, eles transmitiram exatamente o que o Senhor havia ordenado que eles falassem. Eles pediram que Faraó libertassem os israelitas para que eles pudessem fazer uma celebração de adoração no deserto e deixaram claro que os israelitas não eram de propriedade de Faraó,
mas eram de propriedade do Senhor Deus poderoso. Por isso, a primeira coisa que Moisés e Arão disseram foi: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Está escrito lá em Êxodo 5, no versículo 1. Perceba como o Senhor diz que Israel é o seu povo. Mas Faraó rapidamente questionou quem era o Senhor. Ele também alegou que não conhecia esse Deus e que não deixaria os israelitas irem ao deserto. Está escrito em Êxodo 5:2. Então Moisés e Arão começaram a argumentar com Faraó, dizendo que o Deus dos hebreus havia os encontrado e que eles precisavam ir brevemente ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, de modo que a ira divina não recaísse sobre eles. Está escrito em Êxodo 5:3. Os argumentos de Moisés e Arão eram completamente lógicos. Os hebreus constituíam uma importante força de trabalho para Faraó. Caso eles fossem castigados por Deus, os trabalhos de Faraó também seriam prejudicados. Porém, Faraó se manteve irredutível. Na verdade, Faraó considerou que Moisés e Arão estavam causando tumulto e distraindo o povo hebreu do seu trabalho. Está escrito em Êxodo, no capítulo 5, versículo 4 e 5. Faraó aflige ainda mais os israelitas. Êxodo 5, no versículo 6 ao 14. Dê uma olhada lá. Faraó ficou furioso com as exigências divinas que Moisés e Arão lhe apresentaram. Faraó aumentou ainda mais a carga de trabalho. A justificativa de Faraó para aumentar a carga de trabalho dos israelitas era a de que eles queriam sacrificar o Senhor porque estavam sem serviço, ou seja, estavam ociosos. Está escrito em Êxodo 5, versículo 8. Mas, na verdade, Faraó estava mesmo era empenhado em aumentar o seu domínio sobre o povo hebreu, de tal forma que os israelitas não fossem tentados a dar ouvidos ao que dizia Moisés, através de Arão. Inclusive, Faraó considerou a notícia sobre o Deus de Israel e o pedido para deixar os israelitas irem ao deserto sacrificar como palavras mentirosas. Veja lá em Êxodo 5, versículo 9. Então, os superintendentes do povo comunicaram aos israelitas a decisão de Faraó. Mas a pressão egípcia foi muito grande e os israelitas não conseguiram dar conta de todo o trabalho. Até mesmo os capatazes israelitas, que eram oficiais que organizavam o trabalho, foram açoitados. Vejam em Êxodo 5, no versículo 10. Em Êxodo 5, termina registrando a oração de Moisés ao Senhor, em que ele questionou o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Moisés falou ao Senhor sobre a grande aflição que o povo estava passando. Na verdade, ele havia concluído que desde a sua chegada ao Egito, cumprindo a ordem do Senhor, a opressão sobre os filhos de Israel só tinha aumentado. Humanamente falando, a situação tinha piorado muito. E isso explica porque Moisés teve dificuldade de entender a eficácia da sua missão naquela terra. Veja em Êxodo, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas tudo aquilo estava dentro do propósito do Senhor. Deus estava conduzindo a história nos mínimos detalhes para mostrar não apenas aos israelitas, mas ao povo do Egito, as suas nações vizinhas, quem de fato
era o Deus Todo-Poderoso. Aquela situação terrível era apenas a preparação do cenário para a manifestação da mão poderosa do Senhor em favor do seu povo escolhido. Moisés confrontou Faraó, mas este se recusou a libertar os israelitas. Por isso Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Vou falar das 10 pragas no próximo vídeo, amém? Todos, menos os hebreus, foram afetados. Depois da última praga, o faraó deixou o povo de Israel partir. Diante dos fatos bíblicos e estudos sobre a vida de Moisés, pode-se observar que Deus escolhe o homem desde o ventre da sua mãe para a sua obra, potencializando-o materialmente para isso e treinando-o espiritualmente. Consequentemente, ter-se-á o chamado de Deus para a sua obra. As ações individuais do homem não o posiciona adequadamente diante da obra. É Deus quem capacita-o, ajuda-o e retribui-o através de seus galardões. Deixa Deus agir em você, mas você deve sempre buscar a humildade como característica forte do seu ser. Atitudes para buscá-la pode ser entendida como um hábito, ou seja, ações e atitudes humildes, consequentemente, levarão a um comportamento humilde quando o indivíduo entende a necessidade da característica. É importante sempre levar os temores a Deus, confiar em Deus, tê-lo como leme do barco. Não pode se passar despercebido também que após nossas orações a Deus sobre os temores encontrados na vida, Deus dará ordem às quais deve-se acatar fidedigadamente. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o caráter de uma pessoa torna-se o destino da mesma. Moisés foi um homem que soube mostrar adequadamente a Deus seu caráter, levando a ele sempre os seus temores e obedecendo-o, criando uma atmosfera de liderança sem igual na história da humanidade. Ao gerar hábitos de comportamentos positivos, assim como este de Moisés, conseguir-se-á resultados e sentimentos positivos na vida de qualquer indivíduo, principalmente no aspecto da liderança. Moisés mostrou que a força de vontade alinhada à fé em Deus pode transpor situações até então impossíveis, levando pessoas comuns a condições de grandes líderes. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Portanto, não desanime e confie no Senhor. No momento certo, Ele agirá e o melhor Ele fará por ti. Deus os abençoe. Se você ainda não curtiu, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seja um canal de bênção. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, apertando o sininho em todas. Assim você receberá as próximas notificações quando eu postar mais vídeos. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe poderosamente ainda mais.